Lula errou. Já é notório aí a fala de Lula numa conferência no continente africano recentemente, em que ele fez uma comparação entre a perseguição que os alemães fizeram ao povo judeu e o que o Estado de Israel faz com relação aos palestinos. Lula errou não pela declaração em si, mas por ela ter sido feita tardiamente. Por quê? Porque não existe nada de errado com essa comparação. E vamos aos pontos. Primeiro, quando você fala que a Alemanha, o regime alemão autoritário da década de 30, perseguiu um povo, isso aconteceu. O regime alemão da década de 30 perseguiu um povo em particular, que foram os judeus. O que acontece hoje? O Estado de Israel, não estamos falando dos judeus de Israel, não estamos falando da religião judaica, estamos falando do Estado de Israel, iniciou uma perseguição sistemática sobre o povo palestino a partir de um subterfúgio usado por um grupo que de fato é terrorista, né? O Hamas. Mas a partir daí, isso começou a servir como pano de fundo para uma perseguição sistemática. Veja bem, o presidente brasileiro ele não utilizou em momento nenhum tipo de palavra que remete a como aquela situação acabou. Né? Não vou dizer aqui porque o YouTube ele impede, né, que esse vídeo seja replicado se eu contar esta palavra, mas sabemos, né, como ficou conhecida, ó, solução final, o final, né, como terminou essa perseguição. Mas o Lula ele não se referia a isso, ele se referia ao processo, a onde estamos encaminhando. E eu acho legal, acho bacana que o Fantástico levou 10 minutos para contar a história e entrevistou uma série de pessoas que contavam, não, esse tipo de comparação é absurda, esse tipo de comparação é errada, mas ninguém teve a capacidade de explicar o porquê que ela não se aplica. Nenhum dos entrevistados no domingo à noite foi capaz de dizer esta comparação não se aplica por conta disso. Só falou que era errado, só falou que onde já se viu, que absurdo, não podia ser dito isso. Ora, relativizar perseguição é muito complicado. Você relativizar uma situação em que pessoas estão perdendo a vida, isso é muito complicado. E o que a imprensa tem feito, né, a grande mídia tem feito é isso. É uma relativização de uma eliminação sistemática de um povo por meio de um Estado, né? Um Estado constituído. E mais uma vez eu coloco, estou aqui me referindo ao Estado de Israel, não estou me referindo ao povo judeu, não estou me referindo à religião judaica, estou me referindo à perseguição que um Estado está promovendo sobre um povo. Ora, vamos continuar a comparação então? Naquela época, década de 30, esse povo, né, os judeus, foram reduzidos a uma porção de terras, vamos colocar assim, né, bairros que eram chamados de guetos. Nós podemos sim comparar os guetos à faixa de Gaza, onde o povo está comprimido e sendo atacado. Numa guerra, a população civil ela é poupada. Nesta guerra que está acontecendo entre Hamas, e coloco Hamas com muitas aspas, porque é impossível acreditar que 30 mil pessoas que perderam a vida nesta guerra fazem parte do Hamas. É impossível acreditar que 10 mil crianças fazem parte do Hamas, e é impossível acreditar que a base do Hamas ela está em todos os hospitais que existem na faixa de Gaza, porque boa parte deles já foram atacados. Vale lembrar que o Estado de Israel não tem o monopólio semântico do que é ou não é perseguição, né? Do que é ou não é, o que pode ou não pode ser dito quando um Estado ataca um povo. Mais uma vez eu coloco, aqui nós estamos falando de um Estado constituído atacando um povo sem Estado. É o que aconteceu na década de 30, é o que acontece na década de 20 do século 21. E para finalizar, se as palavras de Lula foram tão graves assim, por que nenhum chefe de Estado acabou as condenando? Teve um chefe de Estado que condenou as palavras de Lula, o próprio Benjamin Netanyahu de Israel.
Se as palavras de Lula são tão graves assim, por que 27 dos 28 países da União Europeia estão pedindo cessar-fogo? Se as palavras de Lula são tão graves assim, por que não houve uma indignação mundial contra essa palavra? Porque no fundo o que está acontecendo é justamente isso. O que só faltava, o que estava esperando é alguém ter coragem para falar. E esta coragem, ela partiu de um presidente de 77 anos que governa o seu país pela terceira vez. Ora, o Estado de Israel agora promete, né, ameaça romper relações comerciais com o Brasil. Vamos lembrar para o Estado de Israel que eles são um anão para o Brasil. O Brasil não precisa do Estado de Israel. Desta forma, rompa. Vale lembrar que criticar o Estado de Israel não torna ninguém antissemita, porque nós estamos falando de duas instituições que são separadas, tá? O antissemita é aquele que persegue um povo, em especial o povo judeu. Agora, o Estado de Israel, ele não quer ser criticado? Eu já tô ficando craque nesse bordão, né? É simples, é só não se meter em situações que são passíveis de crítica. Então é assim, não quer ser criticado por estar massacrando um povo? É fácil, é só não massacrar esse povo. E aqui no Brasil ainda tem uma leva de extremistas da extrema-direita que puxam o saco para esse tipo de política de perseguição e de eliminação do outro e critica o presidente do Brasil por estar falando aquilo que o mundo precisa ouvir. No final das contas, o Estado de Israel e esses extremistas brasileiros, eles andam de mãos dadas, porque eles pensam da mesma forma, que na política de eliminação do outro. Este é o Brasil, este é o mundo.